Olá, pessoal! Conforme o prometido, aqui vai a aula online de princípios de comunicação, ou de comunicações. Nós vamos trabalhar nessa aula os conceitos da modulação AM, fundamentalmente a MDSB, ou seja, a modulação AM com banda lateral dupla. Vamos revisar aquilo que vimos já em sala de aula, vou abordar tanto a modulação AM com e sem transformada de Fourier. E depois falaremos sobre os moduladores e os demoduladores AM-DSB. Apesar de ter colocado o enredo nessa aula, ter desenvolvido toda a ideia em cima da aula que nós trabalhamos em sala de aula, os créditos desta aula vão fundamentalmente para o professor doutor Nasson Pereira de Alcântara Júnior e o professor doutor Cláudio Vara de Aquino, da Unesp de... Eu não sei de onde que eles são. Unesp, Departamento de Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia, não sei especificamente, Bauru talvez. Enfim, eu achei esses slides prontos, estão muito bem feitos e cabem muito bem no contexto da nossa aula. Vamos começar. Recordando a ideia de modulação. Modular uma onda é, na verdade, inserir uma informação naquela onda para que esta onda possa transportar a informação para onde você deseja. A onda que transporta a informação é a chamada portadora. No caso das telecomunicações, a portadora é uma onda eletromagnética. Basicamente, ou ela é uma onda de rádio, ou ela é micro-onda, em alguns casos também podendo ser infravermelho. Mas o mais comum são ondas de rádio e micro-ondas. Ondas que viajam à velocidade da luz, como toda onda eletromagnética, precisa de um oscilador, um circuito oscilador que produza essa onda eletromagnética, mas ela não é o sinal que você deseja. Ela só vai servir de transportador, de carreador. O sinal que você injeta, geralmente, é a informação que você quer transmitir. Pode ser o sinal de voz do locutor, lá da estação de rádio. Então, é um sinal, geralmente, de uma frequência muito mais baixa do que a frequência da onda eletromagnética. Você pode fazer modulação AM, ou seja, por amplitude, a frequência da onda é constante, a fase da onda é constante, porém a amplitude da onda varia no tempo. Você pode fazer uma modulação em frequência, onde a amplitude da onda é constante, a fase da onda é constante, mas a frequência, ou seja, o comprimento de onda varia. E você pode fazer uma modulação em fase, onde a amplitude é constante, a frequência é constante, mas ela sofre uma defasagem ao longo do tempo. Aqui, neste slide, temos uma figura de modulação em amplitude, modulação em frequência e modulação em fase. Amplitude, frequência e fase. Está aqui o que acabamos de dizer. Numa modulação genérica, geralmente a gente vai ter uma onda portadora, que aqui nesse slide está representado por SC. Nós representamos por E0 em sala de aula, mas isso não tem o menor problema. Onde esse SC tem uma amplitude A0 e o cosseno de um ângulo. Se o A0 varia no tempo, a modulação em amplitude. Se esse ângulo varia no tempo, é uma modulação angular, que pode ser em frequência ou em fase. Modulação em amplitude. Nós temos um sinal que você quer transmitir. Esse sinal a gente chama de onda modulante. Ele varia no tempo. A tensão dessa onda no tempo, em função do tempo, ela tem uma dada amplitude, que é o valor máximo dessa onda aqui, vezes o cosseno da frequência angular dela vezes o tempo. Lembre que isso aqui é uma variação da tensão, pode ser medida em volt. A portadora tem uma frequência muito maior, e aqui estamos representando por E0 de T. E0 de T é a tensão da portadora variando no tempo. Ela tem sua amplitude E0, Ezão maiúsculo aqui,
vezes o cosseno de ômega 0t, onde ômega 0 é a frequência da portadora. O que eu preciso fazer? Embutir esta informação nesta onda que vai transportar essa informação. E se eu quero modular em amplitude, eu preciso fazer com que o perfil da amplitude da portadora seja da mesma forma, ou seja, com a mesma curva, o mesmo traçado, o mesmo perfil da onda modulante. Ou seja, o envoltório da onda portadora vai ter o perfil da onda modulante. E aí, a onda portadora modulada pela onda modulante vai ter esta geometria. Podemos ver que a envoltória aqui, ó, assume a geometria que tem aqui, ó. Aí nós temos uma onda modulada em amplitude. O que significa modular em amplitude? Significa eu pegar a onda modulante e somar a amplitude da portadora. Então, a onda resultante vai ser a amplitude da portadora mais a onda modulante, tudo isso servindo de amplitude para o cosseno de ômega 0t. Então, antes, portadora pura só tinha E0. Agora, modulada, eu tenho E0 mais EM cosseno de ômega mt, tudo isso servindo de amplitude para o cosseno de ômega 0t. Se eu colocar o E0 em evidência, isso aqui vai dar 1 mais EM sobre E0, cosseno de ômega mt, cosseno de ômega 0t. Tá aqui. Nós definimos EM sobre E0, ou seja, a relação entre a amplitude da modulante pela amplitude da portadora, pela letra minúscula m, e é conhecido como índice de modulação. Então, temos aqui o nosso índice de modulação. O índice de modulação, ele vai pegar a amplitude da portadora e vai aumentar sua amplitude até um valor máximo, que é a amplitude da portadora mais a da modulante, e até um valor mínimo, que é a amplitude da portadora menos a da modulante. Então, temos aqui nessa curva, a amplitude da portadora mais a modulante é a linha mais alta aqui. A amplitude da portadora menos a modulante é a linha mais baixa. E aqui, simétrico, espelhado para a parte inferior. Se eu tiver um osciloscópio, no osciloscópio, para medir o índice de modulação, basta eu detectar este pico, E0 mais EM, esta região, E0 menos EM, e aqui o simétrico disso, menos E0 mais EM e menos E0 menos EM. Chamando esse intervalo de A e esse intervalo maior de B, o índice de modulação é dado por B menos A sobre B mais A. Isso é experimental. Se você tem lá o seu osciloscópio no laboratório e detecta a onda modulada assim. É assim que você mediria o índice de modulação. O índice de modulação, ele pode ser menor que 1, maior que 0, menor que 1. Pode ser igual a 1 e pode ser maior que 1. Se ele for menor que 1, significa que esse azão aqui dá zero. Ou seja, eu vou perder essas regiões de pico, zeram aqui. E isso vai... se ele for muito baixo, isso pode trazer problema para o meu sinal. O ideal é que ele não seja muito baixo. Mas se ele for próximo de 1, essa variação aqui ela ainda contém um sinal. Então, isso pode ser desejável. Existem casos em que ele é muito baixo, próximo de zero, aí você perde a informação aqui. Mas m menor que 1, ou seja, m maior que 0 e menor que 1, é um índice de modulação desejável. Ainda existe modulação. Um m maior do que 1 diz que o A ele é negativo. Se ele é negativo, quer dizer que você tem uma inversão do sinal aqui. Ou seja, um pico de onda que aqui era positivo, ele se torna negativo. E aqui você passa a perder o sinal.
Então, você, quando não perde totalmente o sinal, você tem uma distorção do seu sinal. A gente diz que a onda está sobremodulada. E sobremodulada não é desejável. Então, perde parte da informação. O ideal seria o m igual a 1. Na prática, o m maior que 0, menor que 1 é o mais comum. Então, veja, se eu for fazer uma modulação a m, se eu pegar, somar a modulante, a amplitude da minha portadora e multiplicar pelo cosseno de ômega 0t, isso tudo aqui vira uma função do tempo. Ou, se preferir, só esse termo aqui é função do tempo. Isso é constante, eu posso multiplicar aqui fora. Eu posso colocar o E0 em evidência, isso aqui dá 1 mais m cosseno de ômega mt. Este termo é função do tempo. Se eu agora multiplicar E0 e cosseno de ômega 0t dentro do colchete termo a termo, o sinal modulado vai me dar E0 cosseno de ômega 0t mais ME0 cosseno de ômega mt cosseno de ômega 0t. Repare que aqui nós temos um produto de cossenos. Um produto de cossenos, eu posso usar uma relação trigonométrica básica, onde cosseno de A vezes cosseno de B é meio do cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Aplicando esta propriedade aqui, isso aqui vai se tornar meio, aqui, meio, ME0 vezes meio, cosseno de ômega 0 mais ômega mt, mais cosseno de ômega 0 menos ômega mt. Fazendo a distributiva, isso vai me dar E0 cosseno de ômega 0t, que é esse termo, mais ME0 sobre 2 cosseno de ômega 0 menos ômega mt, mais ME0 sobre 2 cosseno de ômega 0 mais ômega mt. Veja que o sinal da portadora apareceu sozinho, acompanhado de dois outros sinais. Um com intervalo de frequência de ômega 0 menos ômega m e outro com intervalo de frequência de ômega 0 mais ômega m. Ou seja, os dois simetricamente equidistantes de ômega 0. E esses dois sinais, ambos com amplitude ME0 sobre 2. Este é o sinal modulado da modulação AM. Uma coisa curiosa é que entrou a portadora para modular e junto com esse sinal saiu a portadora pura. Então nós temos aí dois sinais na jogada. Um com uma parte modulada e outro com a portadora pura. Aqui é a parte modulada. Se nós fizermos o espectro de amplitude, ou seja, a intensidade desse sinal em função da frequência, nós vamos ter aqui a frequência da modulante, não vou marcar. A frequência da portadora é E0, tá ela aqui, ó. E0 para a frequência de ômega 0. Aqui está em ômega, ou seja, em frequência angular, e aqui no gráfico está em frequência linear. Lembra que ômega 0 é 2πf0, então a frequência linear desse cara é f0. Então, aqui é o espectro de amplitude deste termo. Agora eu preciso fazer deste. Deste termo, ômega 0 mais ômega m vai dar f0 mais fm a frequência, com uma amplitude ME0 sobre 2. E deste cara, ômega 0 menos ômega m vai dar uma frequência f0 menos fm aqui, com uma amplitude também ME0 sobre 2. Ou seja, meu espectro de amplitude, ele tem o espectro da portadora pura e duas bandas laterais espectrais. Uma à direita, onde a frequência dessa banda é a frequência da portadora mais a modulante, e uma à esquerda, que é a frequência da portadora menos a modulante. Ambos com a mesma amplitude, ME0 sobre 2. Este tipo de espectro é conhecido como modulação AM-DSB, Double Sideband. Em inglês, traduzindo, banda lateral dupla.
porque aparece a portadora com uma distribuição simétrica de duas bandas, uma banda lateral superior e uma banda lateral inferior. Tá aí. Então, este é o espectro da modulação AM-DSB. A potência nós já fizemos em sala de aula, lembrando que a potência é a tensão quadrática média sobre a resistência, sobre a impedância. A tensão quadrática média é tensão sobre raiz de 2, elevando ao quadrado. Isso aqui vai dar E quadrado sobre 2, onde o Z, ou seja, a resistência aqui, ela é tomada como unitária. Isso aqui é 1 ohm. E essa potência é escrita em unidades de watt-ohm. Então, a potência está aqui, o espectro de potência, que é potência em função da frequência. Se eu pegar aquelas amplitudes e elevar ao quadrado, esse cara dá E0 quadrado sobre 2, M quadrado, E0 quadrado sobre 8, M quadrado, E0 quadrado sobre 8. Esse é o espectro de potência. Nós já fizemos em sala de aula. Portanto, a potência total, lembrando, claro, que é uma potência média, é somar a potência de cada banda aqui, ó. Banda lateral com o sinal central. Então, somar este termo, mais esse termo, mais esse termo, vai me dar a potência total desse sinal, que é uma potência média. Então, somando esse termo mais esse termo, dá 2 vezes ele. Ou seja, m quadrado E0 ao quadrado sobre 8 vezes 2, que corta 2 com 8, fica 4 no denominador. E mais E0 ao quadrado sobre 2, que está aqui. Ó. Essa é a potência transmitida. Ou seja, se eu tiver um modulador AM, ou seja, um aparelho que modula o meu sinal, eu preciso transmitir esse sinal. Esse aparelho vai ser também meu transmissor. Ele que vai jogar esse sinal para uma antena e vai descarregar esse sinal pelo espaço para um receptor. Quando ele manda esse sinal para o espaço, é esta a potência de saída que ele está utilizando. O rendimento disso, o rendimento, potência menos a potência da portadora comparado com a potência, a gente pode fazer esse rendimento. Esse rendimento, a gente está fazendo o rendimento em relação à portadora. Tá? Qual é o sinal que a gente está colocando da portadora? Quanto do sinal da portadora está sendo transmitido? Se nós fizermos essa conta, isso foi feito em sala de aula, esse rendimento é dado por m ao quadrado sobre 2 mais m ao quadrado, que ele vai ser menor que 1/3. 1/3 para cada, 1/3, ou seja, a banda lateral. Eu estou pegando a potência total menos da potência da portadora pela potência total. Como eu estou comparando esse sinal com o da portadora, quando eu faço essa conta, o que eu estou vendo, isso aqui é o sinal apenas da modulante, das duas bandas laterais. Dividido por P, esse sinal dá em torno de 33% de rendimento. Se eu lembrar que eu não preciso das duas bandas laterais, só vou aproveitar uma, o aproveitamento real disso é 16%. Se 1/3 é para as bandas laterais, 2/3 é apenas para o sinal da portadora pura. Ou seja, 66% da potência desse sinal está todo na portadora. E esta portadora pura não interessa. Não interessa. E se ela não interessa, você fala, por que ela foi? Porque os primeiros modelos de rádio AM construído, eles utilizavam um circuito que era um circuito multiplicador, a saída do multiplicador era injetada num circuito somador. E para conseguir modular o sinal, eles pegavam novamente o sinal da portadora pura e injetavam nesse circuito somador. E no final, você acabava mandando o sinal modulado, mais um sinal de uma portadora pura. Porém, 66% da energia gasta para isso era para mandar essa portadora pura. Portanto, uma eficiência relativamente baixa. Isso se a gente considerar um rendimento sem sobremodulação. Num caso, para m igual a 1, caso ideal, coloco 1 aqui, isso aqui vai dar 1/3. A gente discutiu muito e vimos o espectro de linhas. Mas, muitas vezes, o sinal modulante ele não é uma onda cossenoidal pura. Ele é uma onda
cuja frequência varia no tempo. Então, ao invés dele ser uma onda cossenoidal, ele é uma onda com frequências oscilantes no tempo. Portanto, a gente pode escrever um sinal da modulante como uma região onde a frequência varia. Por exemplo, imagina esse gráfico aqui. Ó. Aqui é a intensidade da modulante e aqui a frequência. A intensidade da modulante está variando no tempo e a frequência está mudando no tempo. Se a gente pensar que esse sinal da modulante é a voz do locutor, isso significa que a voz do locutor, por ser voz, está na faixa audível, quem vai escutar, escuta isso na faixa entre 20 Hz e 20 kHz. Então, esse sinal ele pode estar oscilando entre 20 Hz e 20 kHz. Então, temos aqui uma representação de um espectro contínuo e não mais uma linha. E se a gente fosse colocar uma distribuição de espectro contínuo para o sinal modulado, aqui teríamos a frequência da portadora mais a da modulante, aqui no início e aqui no final. E do lado de cá, portadora menos a modulante. Além do sinal da portadora pura. Então, esse é o espectro AM/dB de um sinal modulante contínuo. A distância em frequência entre as extremidades de uma modulante até a outra, seja de uma banda lateral inferior a uma banda lateral superior, chama-se banda passante. Voltemos ao sinal modulado para modulação AM/dB. Temos aqui a modulante somada à amplitude da portadora, que vai dar o sinal modulado para uma modulação AM/dB. Então, como dissemos, isso aqui é função do tempo. Na verdade, não é tudo, é só esse termo. Então, esse cosseno pode ser multiplicado aqui. Ó. Então, se eu pegar E0 multiplicar por cosseno de ômega 0t, me dá isso. E se eu pegar esse termo e multiplicar, vai me dar isso. Onde? M de t. Cuidado, esse M não é índice de modulação. Esse M é esta função da modulante. M de modulante. Isto aqui, exão M, cosseno de ômega mt, eu estou chamando de eminho de t. Esse é a onda modulante. Ela varia no tempo e ela está multiplicando o cosseno de ômega 0t. Portanto, eu tenho um sinal da portadora mais um cosseno da frequência da portadora sendo modulado por eminho de t, que é a modulante. Para analisar isso via transformada de Fourier, eu aplico a transformada de Fourier em ambos os membros dessa equação, então, chamando f de transformada de Fourier. A transformada de Fourier de E de t é a transformada de Fourier deste termo, E0 cosseno de ômega 0t, mais a transformada de Fourier deste termo, eminho de t cosseno de ômega 0t. Vou chamar a um hábito representar a transformada de Fourier por uma letra maiúscula, chamar a transformada de Ezinho de t de Ezão de ômega. Ezão de ômega é a transformada de Fourier do sinal modulado. E0 é uma constante, lembra que transformada de Fourier é uma integral, então E0 é uma constante que cai fora da integral. A transformada de Fourier do cosseno de ômega 0t dá π, delta de Dirac de ômega menos ômega 0, mais delta de Dirac de ômega mais ômega 0. Então, esse cara está feito. Mas, aqui são duas funções do tempo multiplicada. A transformada de Fourier do produto de duas funções é igual a 1 sobre 2π da transformada de Fourier da convolução dessas funções. Ou seja, é a convolução da transformada, melhor dizendo. A transformada do produto é a convolução da transformada. Então, temos aqui a convolução de eminho, da transformada de Fourier de eminho de t, pela transformada de Fourier de cosseno de ômega 0t. Só faltou um colchetes aqui, tá? Ó. Então, é transformada de Fourier de eminho de t, convolução transformada de Fourier de f de cosseno de ômega 0t. Tudo isso dividido por 2π. Lembre-se, isto aqui é teorema da convolução.
dado x de t e y de t, a transformada de Fourier desse produto é 1 sobre 2π da convolução das transformadas. Foi isso que nós aplicamos aqui. Deste modo, então, nós temos a nossa função, aplicando agora a transformada de Fourier, fazendo agora a transformada dessa convolução, o que isso vai nos dar? Esse termo não mexemos mais, ele está pronto aqui. 1 sobre 2π. A transformada de Fourier de eminho de t, eu vou chamar de emão de ômega. Emão é a transformada de Fourier do sinal modulante, em termos da frequência. Convolução, transformada de Fourier do cosseno, que é igualzinho a esse aqui. É π delta de Dirac de ômega menos ômega zero, mais delta de Dirac de ômega mais ômega zero. Aqui, lembrando de uma propriedade importante da convolução também com delta de Dirac, se eu pegar uma função, fizer a convolução com delta de Dirac, me dá a própria função. Ou seja, se eu pegar o emão, fizer a convolução com esse delta, vai me dar o emão mesmo, só que o delta está no intervalo de ômega menos ômega zero, esse emão vai ficar no intervalo de ômega menos ômega zero. Então, fazendo isso aqui, aplicando, nós vamos ter, fazendo essa aplicação, ômega aplicado no delta, dá ele mesmo no intervalo em torno do delta. Então, emão de ômega menos ômega zero. E aqui, emão aplicado a esse delta, dá ele mesmo em ômega mais ômega zero. Π aqui, com π aqui cancelou. Π mete a vara, ó, sobrou meio. Então, o sinal modulado deu E0 π delta de Dirac de ômega menos ômega zero, mais delta de Dirac de ômega mais ômega zero, mais meio da função modulante em ômega menos ômega zero, mais a função modulante em ômega mais ômega zero. Então, este vai ser o espectro do sinal modulado. Vamos montar. Quem é o espectro de amplitude? Bom, do emão, o emão, ele na verdade está em torno, se ele estiver puro, em torno da frequência ômega m. O espectro do delta vai ser em torno de ômega zero. Importante aqui, esse espectro, lembra que o cosseno é ômega menos ômega zero, se é menos está deslocado para a direita, está aqui. O mais está deslocado para a esquerda. Então, existe um simétrico desse do outro lado do eixo que eu não coloquei aqui. Lembra-se, ele existe, tá? Na análise matemática disso. Mas eu não demonstrei, só estou mostrando o lado direito, o primeiro quadrante. O segundo quadrante não está sendo mostrado. Na verdade, tem um espectro em ômega zero e o outro em menos ômega zero. Então, como é que fica isso? Modulante, a portadora. O que é fazer a convolução de m com delta? É aplicar o m em torno do delta. Então, esse ômega m que está aqui, olha, ele vai ser aplicado em torno do ômega zero. Então, vai ficar ômega zero mais ômega m, esse cara aplicado aqui, dá esse. E esse cara, a parte inferior, ômega zero menos ômega m. Portanto, eu tenho uma distribuição simétrica com ômega zero no meio, ou seja, a portadora com as duas bandas laterais. Em outras palavras, o espectro de saída modulado, ele é simplesmente aquele espectro da entrada, que no nosso caso é o emão de ômega, deslocado em frequência de portadora ômega zero. Basta pegar o espectro do emão e deslocar em torno do espectro do delta de Dirac. É apenas isso que você faz. Vamos analisar isso como se fosse com um sinal contínuo. Imagina que o espectro modulante seja contínuo. Esse sinal aqui, variando de menos ômega m até mais ômega m. Então, o sinal da modulante varia aqui, ó. O sinal do delta de Dirac é esse. Não estou pegando o segundo quadrante. O que significa fazer a convolução desse cara com isso? É colocar esse cara em torno disso. Então, esse cara está aqui, esse outro está aqui. A convolução vai dar esse cara em torno disso. Então, aqui eu tenho o pico
da portadora. E aqui eu tenho as bandas laterais superior e inferior. Apenas isso. Então, graficamente, com a transformada de Fourier, é relativamente simples fazer isso. A gente consegue fazer isso muito bem. Então, é isso que você tem. Recapitulando, o espectro de saída modulado é simplesmente aquele espectro da entrada, o emão, deslocado em frequência de portador ômega zero. Você pega aquele espectro triangular que estava lá do emão e desloca ele exatamente para o ômega zero. Então ele vai ter um lado que vai ser ômega zero mais ômega m e o outro ômega zero menos ômega m. Bom, de posse dessas informações, vamos falar um pouquinho dos circuitos moduladores AM/DSB. O que é um circuito modulador? É aquele que modula o sinal. Eles geram o sinal AM/DSB a partir de uma informação, que é o sinal modulante, a voz do locutor de rádio, por exemplo, e de uma onda portadora, cuja frequência da onda portadora é muito maior que a do sinal modulante. Condição sine qua non, ou seja, condição que precisa ser obedecida. Então eu pego uma onda portadora, que é um sinal eletromagnético, uma onda de rádio, por exemplo, e vou injetar um sinal de frequência muito menor sobre esse. Vai ter um circuito eletrônico específico que vai juntar essas coisas. Esse circuito chama-se circuito modulador. Nós temos alguns tipos de moduladores. Dois bastante conhecidos é o modulador quadrático a transistor e o modulador síncrono a diodo. Aqui nós temos o esquema de um modulador quadrático a transistor. Temos aqui a entrada do sinal da portadora e o sinal da modulante. Temos aqui uma bobina que faz a conversão para a entrada do circuito. Esses dois sinais vão se juntar aqui. Isso aqui, uma parte vai entrar neste transistor. Esse transistor, ele que vai ser responsável por parte dessa modulação. Por quê? O transistor, ele tem uma dada região numa curva da corrente da base. Essa curva da corrente da base está aqui, olha. A corrente da base em função da tensão base emissor, ela é uma função exponencial. Se eu conseguir ajustar esse circuito para pegar apenas a região inicial, onde ela pode ser ajustada por uma parábola, ou seja, uma função de segundo grau, portanto, é uma função quadrática. Função quadrática é uma função de segundo grau. Eu vou conseguir resolver este circuito adequadamente para que ele module o sinal. Aqui nós temos a parte ressonante, circuito LC, onde a frequência ressonante, ômega 0, 1 sobre raiz de LC, vai detectar o sinal da portadora aqui. O que a gente então tem que fazer nesse circuito? Pegar neste transistor, aproveitar a região quadrática da corrente da base em função da tensão base emissora. Característica dela é tipo exponencial. Assim, se a gente pegar logo no início, a gente consegue um ajuste disso quadrático, ou seja, de segundo grau. Lembrando que a corrente no coletor é o ganho vezes a corrente da base, e a corrente da base é uma função da tensão base emissora. Então, a corrente no coletor, ela vai ser o ganho vezes uma função da tensão base emissora. Quem é a tensão base emissora? Aqui temos a base e aqui temos o emissor. Então, a tensão base emissora é tudo aquilo que está entre esta região e esta região. E quem está entre esta região e esta região? São esses dois caras aqui. Ó. Então, a tensão aqui entre isto e isto é a tensão de entrada aqui desses dois. É a tensão da portadora mais a tensão da modulante. Portanto, a tensão base emissora é a tensão da portadora mais a tensão da modulante. Como é que eu escrevo isso de forma quadrática? A corrente no coletor, lembra, o coletor está aqui acoplado diretamente ao circuito ressonante. A corrente do coletor é o ganho vezes a função uma função da tensão base emissora. E a tensão base emissora é a tensão da portadora mais a da modulante. Se eu quero escrever isso aqui de forma quadrática, eu tenho que escrever isso como uma equação de segundo grau.
Então, tem que escrever isso como um termo A, mais um B vezes a tensão base emissora, porque estou escrevendo em função da tensão base emissora, ela é minha variável, mais um termo C vezes a tensão base emissora ao quadrado. Escrevi uma equação de segundo grau para a corrente no coletor. Bom, quem é A, B e C? São parâmetros ajustáveis. Então, a corrente no coletor é A mais o parâmetro B vezes a tensão base emissora, que é a soma da tensão da portadora mais a da modulante. Então, escrevo aqui. Mais C, tensão base emissora ao quadrado, a tensão da portadora mais a modulante ao quadrado. Está aqui, ó. Então, eu escrevi esta equação de segundo grau. Agora, eu vou desenvolvê-la. Abrindo os parênteses, multiplica aqui, ó. Aqui faz o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, multiplica por C. Nós temos que a corrente do coletor, ela é o parâmetro A, mais DE0, mais BEM, mais CE0 ao quadrado, mais 2CE0EM, mais CEM ao quadrado. Escrevi a corrente do coletor em função agora da tensão da portadora e da modulante, ou seja, dos dois sinais. Lembrando que a tensão, estou falando tensão da portadora, a gente sabe que é o sinal da portadora, tá? E da modulante. O da modulante é Eζ M cosseno de ômega mt e o da portadora é E0 cosseno de ômega 0t. Substituindo esses dois nesta equação, nós vamos ter A, B, sinal da portadora, que é Eζ 0 cosseno de ômega 0t, mais B, sinal da modulante, que é Eζ M cosseno de ômega mt, mais C, sinal da portadora ao quadrado, é E0 ao quadrado cosseno quadrado de ômega 0t, mais 2C, portadora vezes modulante, E0 cosseno de ômega 0t, EM cosseno de ômega mt, mais C, modulante ao quadrado, C, EM ao quadrado, cosseno quadrado de ômega mt. Desenvolvendo esses termos, o que nós podemos fazer? Aonde aparece o produto de cosseno, cosseno vezes cosseno, podemos usar a relação trigonométrica. Cosseno A vezes cosseno B é meio do cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Aplicando isso aqui, vamos ter que a corrente no coletor, que varia no tempo, obviamente, porque isso aqui depende do tempo, é A mais B E0 cosseno de ômega 0t, mais B EM cosseno de ômega mt. Aplicando aquela propriedade trigonométrica do produto de cossenos, a gente vai aparecer esse termo, C E0 ao quadrado sobre 2, mais 2C E0 ao quadrado sobre 2, cosseno de 2 ômega 0t, mais C E0 EM cosseno de ômega 0 menos ômega mt, mais C E0 EM cosseno de ômega 0 mais ômega mt, mais C EM quadrado sobre 2, mais C EM quadrado sobre 2, cosseno de 2 ômega mt. Aqui, nós também abrimos um outro parênteses. Esse termo aqui, ó, ele vem do cosseno quadrado. O cosseno quadrado ele pode ser escrito como sendo meio mais meio de cosseno de 2 ômega 0t. Então, quando eu pego essa relação trigonométrica, aplico aqui, virou este termo aqui. Deixa eu só grifar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho um ponteiro aqui. Então, eu estou me referindo a este cara aqui, ó. Este cara aqui é um cosseno quadrado. Cosseno quadrado também tem uma relação trigonométrica, que é meio mais meio do cosseno de 2 ômega 0t. Quando eu aplico isso a C E0 ao quadrado, vai aparecer este termo aqui. Então, temos isso aqui desenvolvido. A gente pode escrever simplificando aquela equação, juntando os termos que dá para juntar, vai me dar essa expressão toda aqui, que é o que está escrito na página anterior, só reorganizado. Se nós fizermos agora o espectro de amplitude da corrente no coletor,
Vamos ver o que nós temos. Para este termo, eu tenho uma frequência ω0, está aqui, com uma amplitude Bzinho E0. Eu não escrevi as amplitudes, mas ela está aqui. Ó. Depois, nós temos um cosseno de ωm, então eu tenho uma amplitude ωm aqui. Depois, eu tenho um termo sozinho que não tem frequência, portanto a frequência nula ele vem aqui. Depois eu tenho um termo com frequência 2ω0, com esta amplitude, ele está aqui. Depois eu tenho uma frequência ω0 mais ωm, que está aqui. E uma ω0 menos ωm, que está aqui. Eu tenho outro termo sozinho, onde esse termo vai ser somado com esse, os dois vão dar um único fator que cai aqui novamente. E eu tenho esse outro termo aqui, cosseno de 2ωm. Cuidado que é 2ω0 apareceu aqui e 2ωm apareceu aqui. As intensidades estão escritas proporcionalmente. O espectro para este sistema modulador é isso. Portanto, o que esse cara constrói, o que esse circuito modulador quadrático a transistor constrói, que vai jogar aqui na saída, geralmente para uma antena, é esse conjunto de espectros. Como é preciso de tudo isso? Na verdade, não. O que interessa é essa região onde está a modulação AM DSB. O que se faz nesse caso? Geralmente se usa um filtro passa-baixa, tá? Ou um passa-faixa. Normalmente ele vai detectar esta região apenas e desprezar as outras. Portanto, isso aqui é o sinal que será enviado. É um modulador interessante e eficiente. Não é o único. Nós temos também um modulador síncrono a diodo. É este modulador aqui. Um circuito bem mais simples. Tem a entrada do sinal da portadora, tem a entrada do sinal da modulante. Esses dois sinais vão se juntar aqui no ponto 3, passa por um diodo. Esse diodo funciona como uma chave síncrona. Lembra que o sinal é alternado. Quando ele está no setor positivo do eixo, ou seja, acima do eixo, o diodo conduz. Quando ele vai abaixo do eixo, ele está invertendo o sentido da corrente. O diodo não conduz, portanto, vira uma chave liga e desliga, que vai mandar para um circuito aqui, onde este circuito vai trabalhar com o sinal recebido. Então, no ponto 1, introduz o sinal da portadora. No ponto 2, o sinal da modulante. No ponto 3, esses dois sinais se somam ponto a ponto e você adquire esse perfil. Ao passar pelo diodo e pelo capacitor, o diodo é uma chave síncrona, isso ganha a forma da onda modulada. Aqui, se você introduzir, em 2 está a onda modulante, em 1 a portadora. A chave síncrona, com uma dada frequência φ0, o que vai acontecer? Essa chave ela vai poder gerar algumas distorções de harmônicos. Tá? Você pode, não vamos entrar nesses detalhes como que ocorre a chave KT para uma soma de série de harmônicos, mas o que na verdade acontece é que esse sistema todo ele vai ser a soma da amplitude da portadora mais a modulante multiplicada por um dado fator que vai afetar os harmônicos desse sistema. O modulador síncrono a diodo, então é aqui que esse sinal somado praticamente entra, com esse fator K multiplicativo. Se nós pegarmos então esta expressão e escrevermos aqui, ó, o valor de EM e o valor de E0, teremos isso. O K é uma série cossenoidal. Então, é uma série similar a uma série de Fourier, onde você tem um K0 mais K1 cosseno de ω0t mais K2 cosseno de 2. Ou seja, isso aqui é um Kn, é um
K0 mais Kn cosseno de N ômega 0 T. É um somatório disso. Este cara aqui, ele vai, quando multiplicado pela soma da modulante mais a portadora, e você expande isso, então a modulante mais a portadora, multiplicado por essa série de potências aqui. Ó. De potências, quero dizer, essa série de cossenos. Fazendo a multiplicação termo a termo, então você vai multiplicar esse cara por K0, esse cara por esse termo, depois esse por esse, e juntando todos esses termos, você vai ter aqui um termo da portadora, um termo da portadora menos a modulante, um termo da portadora mais a modulante e outro termo da portadora. Isto aqui vai te dar justamente a banda principal, as duas bandas laterais. Em outras palavras, modulação AM/DSB. Existe um outro modulador, que é o modulador síncrono a transistor. O diodo, a gente tinha antes, era chave síncrona. Agora, o transistor funciona com esse sistema de chaveamento. Liga e desliga. Então, temos aqui a portadora, temos aqui a modulante. A tensão base emissor, neste caso aqui, vai ser a portadora menos a modulante, que você vai ter esse sinal. Quando esse circuito processar esse sinal, também vai fazer a soma termo a termo, vai dar duas entradas desses sinais, eles se somam para dar a curva característica do transistor. E com esse sistema, a gente vai conseguir liberar na saída o sinal modulado AM/DSB. Não vamos entrar nos detalhes da eletrônica do circuito, mas vocês já fizeram o trabalho em aula e puderam ler e entender, e espero que o trabalho esteja bem feito, discutir um pouco mais a fundo da eletrônica desses circuitos. Recomendo, se quiser entender um pouco mais de detalhes, pegar este livro. É o livro que nós seguimos para essa parte, Telecomunicações, do engenheiro Alcides Tadeu Gomes, onde aqui esses circuitos são tirados deste livro. Bom, o que é um transmissor AM/DSB? Bom, um transmissor AM/DSB é o sistema que vai transmitir o sinal modulado. Ele é feito de um oscilador de radiofrequência, geralmente um cristal, ou um circuito oscilador mais complexo, e um amplificador de radiofrequência. Um pré-amplificador de áudio, associado ao microfone, e um amplificador de potência de áudio. E essas duas coisas vão se juntar, tá? Um vai entrar com a informação eletromagnética e o outro com a onda mecânica da voz, que vai transformar num sinal elétrico pelo microfone. Esses dois sinais aqui, saindo do microfone a onda modulante, do oscilador a onda portadora, e vão ser modulados por um modulador daqueles citados, um modulador quadrático a transistor, um modulador síncrono a diodo, um modulador síncrono a transistor. Vai modular o sinal. Claro, o circuito é muito mais complexo. Precisa de filtros especiais que vão selecionar aquele monte de espectro que vocês viram. Mas na saída vai ter um sinal com modulação AM/DSB. E isso aí também vai ser amplificado e vai ser jogado numa antena. Isso vai ser transmitido pelo espaço. Vai precisar de um receptor. Este é o transmissor AM/DSB. Então, no fundo, isso é a tua estação emissora. Quando você escuta teu radinho de pilha é um receptor. A estação emissora é lá na rádio, onde tem a torre, tem tudo aquilo. É lá que está todo esse sistema. Então, a informação entra para o microfone, vai ser modulado junto com a portadora, vai dar saída numa antena e sai o sinal modulado aqui, que vai ser transmitido. O receptor faz o contrário. O receptor pega o sinal modulado, demodula, ou seja, vai ter um circuito que vai desmembrar esse sinal
modulado em modulante mais portadora. Portadora não interessa, ele pega o sinal modulante e reconstrói a informação. E joga na saída de um alto-falante. Simples assim. Os circuitos demoduladores, é o que está lá no receptor. Ele vai pegar o sinal e vai demodular. O que ele faz? Ele recupera o sinal da informação que está na modulante a partir do sinal AM/DSB, que é o sinal modulado recebido. Então, entra um sinal AM/DSB e vai sair a informação da modulante. Como que se faz a demodulação? Nós temos demodulação quadrática também. Do mesmo jeito que temos um modulador quadrático, temos uma demodulação quadrática. Para ser demodulação quadrática, ela vai ter que ter um elemento não linear, normalmente um transistor ali na jogada. Ele vai pegar o sinal AM/DSB, o elemento não linear vai absorver esse sinal, vai trabalhar esse sinal e a saída vai te dar apenas o sinal desejado, que vai ter que ser reconstruído. Na verdade, ele não dá o sinal, ele dá um conjunto de informações que vai permitir reconstruir esse sinal. Ele não pega portador e fala, opa, deixa eu separar um do outro. Na verdade, o que ele faz, ele lê algo na portadora e reconstrói esse sinal. Então, olha, esse aqui é o espectro AM/DSB. Tá? Aqui, portadora, banda lateral inferior, banda lateral superior. Se ele é uma demodulação quadrática, ele vai ter que escrever a saída aqui como uma equação de segundo grau, onde A mais B, E mais CE quadrado. Onde quem é o E? O E é o sinal que você está recebendo. Ele vai pegar esse sinal agora, vai passar por um filtro passa-baixa e consegue reconstruir o sinal aqui na saída. Então, se eu pegar o E, que é toda essa expressão, colocar aqui, e o E, que é toda expressão, colocar aqui ao quadrado, e abrir isso, desmembrar isso, nós vamos ter isso aqui. Aqui o sinal da modulante, portadora e modulante. Coloca tudo isso aqui e nós vamos ter A, B, E. E é tudo isso. Então, é tudo isso aqui multiplicado por B. Mais C, E ao quadrado. É tudo isso aqui ao quadrado. Você vai fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, eu reorganizar e dar isso aqui. Se nós olharmos para tudo isso, abre, desmembra, junta com quem dá para juntar e passa a reconhecer. Eu tenho um termo sozinho que não tem frequência, então ele vai dar lá no zero. Esse é Veja, se tem frequência, está oscilando. Se está oscilando, é um sinal de corrente alternada. Esse que não tem frequência é um sinal contínuo. Eu tenho esse cara que não tem frequência, que vai se somar com esse. Tenho esse e esse que se soma com esse. Então, todos esses sinais juntos vão dar um espectro contínuo. Tá? Um espectro contínuo quer dizer um espectro de um sinal de corrente contínua. Está aqui. Agora, eu tenho esse cara e esse cara que se soma, que aqui eu tenho a frequência da modulante pura. Eu tenho este cara, que é um espectro contínuo, que também, do cosseno de 2 vezes a modulante. Depois eu vou ter outros termos, 2 ômega 0 menos ômega m, tá? São termos aqui que a gente pode juntar. Se nós juntarmos os termos principais, nós vamos ter isso aqui, ó. A, o C e 0, todos esses termos aqui constantes, CM, onde tem a informação da modulante, e essa parte 2 vezes a modulante. Isso aqui é corrente contínua. Esse é o sinal da modulante. E esse é um sinal 2 vezes a da modulante. Então, isso tudo, ele vai
ele vai formar na saída. Voltando aqui um pouquinho, só pegando o circuito. Lembra, quando ele passa por um filtro, passa abaixo. Então, isso aqui já é o sinal filtrado. Então, por isso que ele não pegou todos os termos aqui. Tá? Então, na saída, são esses termos que saem. Na saída, óbvio que sai. Não tem... Na saída, são esses termos que aparecem. Então, está aqui. Isso é corrente contínua. Isso é o sinal modulante. E esse aqui é o sinal do dobro da modulante. Se o sinal modulante é faixa audível, ele vai de 20 Hz a 20 kHz. K maiúsculo aqui, tá? Esse aqui é o dobro do sinal da modulante. Então, ele vai o dobro de 20 a 40, o dobro de 20 kHz, 40 kHz. Vai ter uma faixa de sobreposição de sinais. Este termo aqui, ó, sobreposição de sinais. Esse cara é um segundo harmônico. Devido a este segundo harmônico, ele sobrepõe o sinal deslocado em frequência com o do primeiro harmônico aqui. Esses sinais juntos, vai haver uma distorção na segunda harmônica, que é inevitável. Portanto, há distorção de sinal. Muitas vezes precisa ser melhorado, dá para melhorar isso. Existe um outro tipo de circuito que é demodulação síncrona. Entra o sinal AM DSB, passa por uma chave síncrona de outro. Tem a saída. Lembra que essa chave síncrona tem uma constante. Aquela constante sim, porém varia no tempo. Então tem que tomar cuidado com essa definição de constante. Tem um fator K, onde esse fator K tem a ver, inclusive, com certa sensibilidade do teu circuito. A saída também passa por um filtro passa baixa e tem o sinal reconstituído. Está aqui o teu sinal modulante. A saída vai ser o K multiplicado por isso. Então, pega isso, multiplica pelo K. O K é aquela série somatória de cossenos. E aqui nós temos, abrindo todos esses parênteses, fazendo a conta, termo a termo, podem acompanhar. Então, estou multiplicando todo mundo por K. Então, o K0 aparece aqui, o K0 aparece aqui. Só fazer a multiplicação. Faz toda essa multiplicação. Vão aparecer esses termos. Termo de corrente contínua, termo que tenha modulante. Passa isso pelo filtro e você tem na saída isto aqui. Um termo de corrente contínua e um termo do modulante. Esse é melhor, não há distorção da segunda harmônica. Isto fica bem melhor. Vantagem sobre o demodulador quadrático. Existe um terceiro tipo de circuito, muito simples, é um circuito muito simples, eficiente. Foi o primeiro tipo de demodulador criado, que é o chamado detector de envoltória, que nós já discutimos em sala de aula. É um diodo que também atua como uma chave síncrona e um circuitozinho RC. A entrada do sinal AM/DSB está aqui, vem modulado. A saída vai ser a saída aqui do teu sinal, que você deseja. Quando passa pelo diodo, o que o diodo faz? Ele vai retificar isso. Então, você só vai ter meia onda aqui, parte positiva. Quando essa onda está crescendo, a tensão está aumentando, você carrega o capacitor. Quando ela começa a diminuir, descarrega o capacitor. Então, você faz a carga e descarga do capacitor. Claro que eu preciso ter uma constante de tempo adequada para que essa carga e descarga não seja com uma constante de tempo muito curta, tá? Senão isso aqui descarrega aqui, e nem muito longa, senão ele descarrega aqui. Eu tenho que fazer isso descarregue de tal maneira que ele caia próximo desse pico. Então, ele vai distribuindo e o sinal que vai sair aqui é justamente a carga e descarga do capacitor, que vai ter a oscilação na mesma frequência e com o mesmo perfil de amplitude do sinal modulante. Então, é isso que faz a carga e descarga do capacitor aqui. E o sinal passa a ser reconstruído. Essa é a saída desejável, claro. Pode acontecer
distorções desse tipo, tanto assim quanto assim, dependendo do valor da constante de tempo. Então, a envoltória se desloca. Se a constante de tempo for muito alta, acontece isso. Se for muito baixa, acontece isso. Para reconstruir o sinal, tem que estar num intervalo nem muito alto e nem muito baixo, ou seja, frequência muito menor que a frequência da modulante e a frequência da olha da frequência da portadora. Então, existe uma condição para que a constante de tempo faça isso. Ela é dada por 1 sobre m, onde m é o índice de modulação, 2π vezes a frequência modulante máxima. Essa é a condição para que a constante de tempo reconstrua o melhor sinal. Se m for igual a 1, coloco 1 aqui, 2π vezes a frequência ômega, portanto, a constante de tempo é o inverso da frequência do sinal modulante. E que vai funcionar como frequência de corte para o filtro passa baixa. Então, o receptor AM, ele tem uma antena por onde o sinal entra, vai passar por um amplificador de radiofrequência, daqui vai ser mandado o sinal para um detector, tá? Esse detector pode ser lá com todo o seu circuito demodulador, demodulador síncrono, demodulador quadrático, ou mesmo detector de envoltória. Passa por um amplificador de áudio e tem a informação reconstruída, a informação original, na saída do alto-falante. Sinal modulado, sinal resgatado. A estação emissora, ela vai mandar uma frequência de portadora para um demodulador que é específico para aquela frequência. Isso é uma coisa importante. Porém, o que acontece com um demodulador? Que ele pega uma frequência específica da portadora e trabalha isso. E se eu tiver várias estações de rádio transmitindo ao mesmo tempo? Ou seja, com diferentes portadoras ali na jogada, com diferentes sinais. Eu precisaria de um demodulador para cada frequência. O que faz desse tipo de sistema muito não ser desejável. Ou seja, esse sistema não vai dar conta de trabalhar com várias frequências distintas. Ele só vai receber um sinal específico para qual o demodulador está programado. Nessas condições, o que se pode fazer? Precisaríamos construir um outro tipo de receptor. Esse receptor, para uma frequência só, uma frequência uniforme, a gente chama de homódino. Homo de uniforme, de homogeneidade. Dino, aí de potência, um sinal de potência, mas essa potência não é potência de intensidade, mas sim o quanto que ele tem a capacidade de pegar aquela frequência. Então, é um sinal de frequência única, um receptor homódino. O que precisa ser feito é criar um novo tipo de receptor que ele possa detectar diferentes frequências. Esse receptor chama-se receptor heteródino. Tá? E como que o receptor heteródino ele vai trabalhar? Ele, tal qual o homódino. O homódino pega o sinal modulado, joga nos amplificadores de radiofrequência, que vão estar sintonizados por uma frequência específica, detector e amplificador de áudio. O heteródino, amplificador de radiofrequência, sintonizados, ele vai conseguir sintonizar frequências distintas e o demodulador trabalhar isso. Então, eu vou ter que ter um seletor de frequências aqui adequado para várias frequências de portadoras. E eu vou ter um circuito ressonante para que sintonize essas frequências. Você tem, claro, um filtro passa-faixa, um circuito, para o teu circuito ressonante. Como que isso funciona? A gente já estudou lá em Física 3, quando vimos a parte de corrente alternada, nós estudamos o fator Q, o fator de mérito, o fator de qualidade, que está associado quanto de energia armazenada no teu circuito ressonante para a energia dissipada. Em outras palavras, reatância indutiva pela resistência do
do teu sistema, do teu circuito. Que também, esse fator Q pode ser escrito como 2πf0, ou seja, frequência angular, vezes a indutância dividido pela resistência. Esse fator de mérito, índice de mérito, fator Q, nome menos importante, ele vai estar associado para a gente a quanto da potência daquele sinal você tem. Você lembra, se você tiver um fator de Q muito alto ou muito baixo, o que acontece com a potência do sinal? Nós já discutimos isso lá em Física 3. Existe uma coisa. Pense no seguinte. O que acontece se sua frequência aumenta? Se a sua frequência aumenta, o índice de mérito, aqui o fator Q aumenta. Porém, para esses circuitos ressonantes que envolvem a corrente alternada, um fenômeno ocorre. Chama-se efeito peculiar. O que é o efeito peculiar? Quando você tem corrente alternada oscilando, essas cargas, devido a essa oscilação do campo elétrico, ela acaba gerando um campo bastante repulsivo. Pensa num fio cilíndrico cheio de elétrons oscilantes dentro. Como os elétrons oscilam em torno de um ponto de equilíbrio, na média é como se tivesse parado em torno daquele ponto. Essas cargas ali vão sofrer uma repulsão e esses elétrons tendem a se acumular na periferia do fio, na superfície do fio. Portanto, eles não percorrem mais por todo o fio, mas mais pela borda do fio, diminuindo dentro do caminho que os elétrons fazem pelo fio, a área que eles percorrem é agora uma área menor. O que acontece com a sua resistência? Lembrando lá da segunda lei de Ohm, a resistência é proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área. Se para esses elétrons eles vão para a borda, percorrem uma área menor, se a área diminui, a resistência aumenta. Então, conforme a frequência aumenta, essas oscilações aumentam, isso gera mais repulsão, a resistência também aumenta. Então, esse aumento da resistência, com o aumento da frequência, é chamado efeito peculiar. E esse aumento ocorre de tal forma proporcional que o fator Q se torna constante. Então, no filtro de radiofrequência aqui, o fator Q ele se mantém relativamente constante. Lembrando que o Q é a frequência pela variação da frequência. A variação da frequência aqui representada pela letra B é a sua banda passante, a largura da faixa. O F0 varia, o B varia de tal maneira que o Q fique constante. Ou seja, quando você varia a tua frequência, o ΔF, que é o teu B, a largura da faixa varia, a seletividade varia. Então, os receptores heterógenos, como a gente diz, que sintonizam diferentes frequências, eles têm esse tipo de característica. O efeito peculiar é responsável por manter o fator de mérito constante. Então, no sistema de radiodifusão comercial, a MDSB, a faixa de frequência reservada para se trabalhar vai de 535 kHz a 1650 kHz, ou seja, uma banda aqui de 1115 kHz. Foi selecionado para a primeira faixa 10 kHz para a primeira estação. Então, padronizou-se dar uma banda de 10 kHz. Como a seletividade está variando, nós vimos aqui, o que acontece? Varia ao longo da faixa. Se eu pego frequências maiores, o tamanho da faixa é maior. Portanto, se eu começo com 10 kHz, em 535 kHz, conforme eu for aumentando a frequência, essa largura tende a aumentar. De tal maneira que a relação entre a frequência máxima pela frequência mínima me dá 3,1. Ou seja, para a última estação você vai ter uma largura de banda de 31 kHz. O regulamentado é que você tenha um intervalo de 10 kHz de largura de banda. Porém,
Para a última estação, você tem uma largura que dá para passar até 3 estações simultâneas. Então, os receptores AM/DSB, eles precisam dessa heterogeneização, ou seja, essa capacidade de selecionar diversas frequências. Senão você só vai ter o rádio para uma estação só. E um receptor que foi criado para isso foi chamado receptor superheteródino ou superheterodino. Esse ódino ou odino, os dois termos são aceitos. O que é um receptor superheteródino? Desenvolvido inicialmente por Armstrong em 1918, ele pega radiofrequências e converte radiofrequência para uma frequência intermediária. Ele pega um sinal de rádio lá de 500 e tantos kHz e vai transformar essa frequência, ele vai deslocar isso para uma dada frequência intermediária. E a gente vai ver o porquê. Ele tem um sintonizador variável, tá? Que é um capacitor de placas paralelas. Ele vai ter um oscilador local, variável também, acoplado ao capacitor de entrada. E esse oscilador local variável com a radiofrequência de entrada, de tal maneira que ele consiga gerar uma frequência intermediária fixa. Como assim? Vamos entender. Na verdade, você recebeu o sinal da sua antena, aqui chega a radiofrequência. Essa aqui é onde você tem o botão de sintonia do rádio. Está lá o capacitor de placas planas paralelas. Esse sistema tem um oscilador interno, chamado oscilador local, um oscilador do rádio, que vai gerar um sinal aqui também. O que acontece? Esse oscilador local está acoplado a esse capacitor de radiofrequência. Ele tem um acoplamento aqui. Então, quando eu viro esse botão, eu também vou variar a frequência aqui, de tal maneira que eu vou ter uma diferença de frequência que vai ser constante. Essa diferença de frequência chama-se frequência intermediária. Frequência intermediária. Diferença de frequência entre o oscilador local e o F0. E esses dois aqui vão entrar num misturador, um circuito que junta esses sinais, em termos de uma frequência intermediária, vai mandar isso para estágios, amplificadores da frequência intermediária, para um detector, esse detector para um amplificador de áudio e a saída. Aqui nós temos acoplado ao detector o CAG, que é um controle automático de ganho. Esse controle automático de ganho nada mais é que um filtro passa-baixas, que serve apenas para recuperar o valor médio do sinal resultante da demodulação. Qual é a finalidade dessa recuperação? É uniformizar a amplitude do sinal de entrada. Veja, quando nós temos um receptor de rádio, todo mundo já deve ter passado por uma experiência assim, se você está com o seu radinho de pilha e está com ele próximo da estação emissora, o sinal fica mais intenso. Quando você está muito longe, o sinal fica mais fraco. Ou, se a estação emissora aumentar a potência do sinal, teu sinal aqui vai ser mais intenso. O problema é essa não uniformidade das potências pode trazer problemas aqui dentro do misturador. O que pode acontecer? Você pode saturar os amplificadores da frequência intermediária. Se um sinal for muito alto, ele satura o sinal da frequência intermediária. Então, para que isso não ocorra, você precisa desse filtro passa-baixas aqui, que é o teu controle automático de ganho, uniformizando a intensidade do sinal. Esse é o papel principal que ele tem. O receptor superheteródino, ou seja, ele lida com uma frequência fixa e pré-determinada, frequência intermediária, que é a diferença entre a frequência do oscilador local e do sinal recebido ali, que é o da portadora. Então, essa diferença chama-se frequência intermediária. Ela é constante. E ela foi pré-determinada, ou seja, ela foi escolhida, foi montado um oscilador local de tal maneira que a diferença de frequência do oscilador local para a portadora desce 455 kHz, para uma banda passante constante.
A variação simultânea da frequência do oscilador local com a frequência selecionada vai determinar o que está associado a essa frequência intermediária. Para isso, ele precisa de um capacitor variável de dupla seção, ou um varicap. Tá? A frequência do oscilador local varia com a frequência da portadora para uma frequência intermediária constante, de 455 kHz. E com isso, a gente já sabe que nós teremos ao longo desse sistema o Q também constante. Então, a frequência intermediária quem é? É a frequência do oscilador local menos a frequência da portadora, que é o sinal de radiofrequência. Na etapa de radiofrequência, nós temos aqui o sinal modulado. Aqui temos o sinal modulante somado à amplitude da portadora. E aqui, neste circuito, nós também temos o sinal do oscilador local, que é uma amplitude do oscilador local vezes o cosseno da frequência do oscilador local. Para esse receptor superheterógeno, aqui nós temos um sinal variável com a radiofrequência. No misturador, o que esse misturador faz? Ele é um circuito multiplicador. Ele multiplica esses dois sinais. Ele multiplica o sinal modulado pelo sinal do oscilador local. Então, ao fazer essa multiplicação, você vai ter um sinal mix, aqui, um sinal misturado. Esse sinal misturado, que vai estar associado com a diferença de frequências ali, é chamado batimento. Em física, o batimento nada mais é que a diferença de frequências entre duas oscilações quando essas frequências estão muito próximas entre si. Aquelas não estão próximas assim, é um intervalo de 455 kHz, porém também é conhecido como batimento. Então, fazendo essa multiplicação, aqui o sinal modulado e aqui o sinal do oscilador local, multiplicado termo a termo. Então, multiplicando, o sinal do oscilador local, a amplitude está aqui. Multiplicamos os cossenos. Cossenos, produto de cosseno, aplicamos aquela propriedade trigonométrica, meio de cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Aplicamos aqui e obtemos esse sinal aqui, ó. Esse espectro, na verdade, que depende, por sua vez, da amplitude do oscilador local também. Frequência do oscilador local menos a portadora, frequência do oscilador local mais a portadora. Então, aqui temos a frequência da portadora, frequência do oscilador local. E aqui vamos ter um espectro, frequência do oscilador local mais a portadora, e aqui frequência do oscilador local menos a portadora. Quando você usa esse sistema, usa o filtro passa-baixa, tá? Então, isso aqui passa a ser filtrado pelo amplificador de frequência intermediária, que sai ali do misturador em 455 kHz. A diferença desse cara para esse é constante e ela é chamada frequência intermediária. Então, aqui eu tenho uma frequência intermediária. Então, aqui vai me dar 455 Hz. Deixa eu só ver. Aqui nós temos este cara, é esse aqui, que é o que vai ser filtrado, que interessa na saída do sinal. Então, temos aqui a antena. Aqui entra o sinal modulado com a frequência da portadora. Este aqui, que é um capacitor de sintonia, está acoplado a um capacitor de um oscilador local, de tal maneira que quando eu vario a frequência aqui, ou seja, muda a sintonia, esse cara muda a frequência, de tal forma que a diferença de frequência do oscilador local para a frequência da portadora me dá sempre 455 kHz. E os dois sinais entram nesse misturador que multiplica o sinal daquele jeito. A entrada da frequência intermediária. Então, a frequência do oscilador local é a frequência de radiofrequência mais a frequência intermediária. Ou, se preferir, frequência intermediária é a frequência do oscilador local menos a frequência da portadora. Então, o que acontece com esse circuito? Ele faz uma conversão de todas as frequências da portadora para a frequência intermediária, sob uma banda passante constante, ou seja, sobre um intervalo de frequência constantes. Então, está aqui, radiofrequência, oscilador local, entra no misturador. Frequência intermediária, estágio amplificador,
passa por um detector, que nesse caso, para esses aparelhos ainda era bastante usado o detector de envoltória. Ou seja, o tratamento de sinais em frequência intermediária convertido de radiofrequência. Radiofrequência se torna frequência intermediária aqui. As etapas da frequência intermediária vai ter uma amplificação e depois recuperação e amplificação do sinal modulante que vai sair ali na sua caixa de som. A frequência intermediária, ela passa a ter um detector de envoltória. Se ele tem um valor médio baixo ou menor que zero, o que acontece? Esse detector de envoltória manda esse sinal para o controle automático de ganho, que é o filtro passa-baixa. Ele reintroduz o sinal para uniformizar a intensidade do sinal. E depois daqui a saída para o amplificador de áudio. Então ele tem o que nós chamamos de realimentação negativa na entrada da frequência intermediária pelo valor médio da demodulação. Então o receptor superheterógeno como um todo está aqui, etapa de radiofrequência, oscilador local acoplado. Esse aqui injeta um sinal com uma frequência de tal maneira que, como isso está acoplado a isso, se aqui entra uma frequência F0, FOL menos F0 dá sempre 455 kHz. Em outras palavras, o sinal que entra aqui está transladado em 455 kHz. Então, vai passar para o estágio de amplificação, detector do sinal. Se precisar melhorar o ganho disso, volta aqui pelo controle automático de ganho, filtra de novo, saída do amplificador de áudio, alto-falante. Esse consegue sintonizar diferentes frequências de portadora, ou seja, você pode emitir diversos sinais, várias estações emissoras e eu sintonizo. Esse é o rádio comum que nós conhecemos. Veja, os receptores AM/DSB podem apresentar alguns comportamentos que fogem à descrição básica do que foi citado até agora. E alguns deles acabam sendo inconvenientes. Por exemplo, a formação de frequência-imagem. O que significa isso? Imagine que o seu filtro de radiofrequência ele não seja muito seletivo. Imagina que você queira sintonizar a frequência FR2, e esse aqui é o seu filtro. Ele pega de FR1 até FR3. Aí, isto vai ser jogado lá para o misturador local. Então, vai fazer frequência de batimento e a diferença entre a frequência do oscilador local e do FR2 vai cair no intervalo de 455 kHz, que é a frequência intermediária. Mas imagine que FR2 não é a única sintonia que dista de 455 kHz da frequência do oscilador local. Existe o FR3, por exemplo, vamos imaginar que ele também tem uma frequência acima da frequência do oscilador local, de tal maneira que a diferença dê 455 kHz também. O que vai acontecer? Como o filtro não foi muito seletivo, quando isso acontece, ele vai pegar esse sinal, vai converter para 455 kHz e também vai jogar aqui. Isso aqui é chamada frequência-imagem, igualmente espaçada do oscilador local, uma para menos, outra para mais. Ele pega esse cara aqui, também joga dentro do misturador. E nesse circuito misturador, você vai ter duas frequências sendo somadas, uma derivada da estação que emitiu o sinal para FR3 e outra para FR2. E essa sobreposição de sinais vai gerar uma interferência. E isso não é desejável. Felizmente, na faixa do espectro para modulação AM/DSB, isso está no finalzinho da frequência superior, acima de 1400 kHz. Então interfere pouco, mas é um problema que ocorre nesses sistemas de recepção superheterógenos. Então FR2 convertido aqui para frequência intermediária, lembra a frequência do oscilador local, é FR2 mais frequência intermediária. Ou, em outras palavras, FR2 é o oscilador local menos a frequência intermediária. A frequência do oscilador local é FR3 menos a frequência intermediária, e esses dois aqui, se eles estiverem igualmente espaçados, ambos vão dar 455 kHz. E esses sinais lá no misturador vão se superpor.
Então, você vai ter sintonia simultânea de duas estações, o que não é desejável. Então, a frequência do oscilador local, se para 535 kHz, ela é 535 mais a frequência intermediária de 455, que dá 990 kHz. Frequência do oscilador local de 990 kHz. Tá? Ele vai me dar um FRN, lá uma frequência superior de 1445 kHz. Só no final da faixa que essas coisas podem coincidir. Existe também um processo conhecido como erro de rastreio, ou tracking error. Por que isso acontece? A gente fala que a frequência do oscilador local ela é a frequência da portadora, da radiofrequência, mais a frequência intermediária. Isso se mantém constante. Na verdade, é difícil conseguir manter isso exatamente constante. Isso flutua. E essa flutuação introduz um erro, que a gente vai chamar de erro de rastreio. Para cada sintonia, isso flutua um pouquinho e vai introduzir um erro. O problema é que esse erro ele afeta o ganho do teu sistema e isso acaba complicando um pouco. Então, você precisa levar em conta nos seus cálculos esse tipo de erro. Alguns erros chegam a 2 dB, 3 dB, então precisa trabalhar esse sistema. Por que ocorre mesmo esse erro? Porque você não consegue manter a frequência do oscilador totalmente constante. Lembra que os filtros e os osciladores, eles têm frequências que são proporcionais 1 sobre raiz de LC. E 1 sobre raiz de LC é um termo não linear para onde você quer introduzir isso para uma soma de termos. E essa soma você quer que ela seja constante usando termos não lineares. Então, aqui está, na verdade, frequência do oscilador local menos a frequência intermediária, a frequência do oscilador local. Essa diferença te dá a frequência intermediária de 455 kHz. Porém, isso aqui pode flutuar um pouquinho. E aí, você vai ter um erro aqui, que é o teu erro de rastreio. Então, o erro de rastreio é a frequência da portadora menos a frequência do oscilador local menos a frequência intermediária. Ou seja, quanto que dá isso? É a frequência da portadora subtraída desse cara aqui. Então, isso menos isso dá este intervalo. Este termo menos este termo dá este intervalo que está aqui. E tem como calibrar. É possível você ajustar o teu equipamento usando um frequencímetro específico, ou mesmo osciloscópio, e fazer uma varredura do rastreio para cada frequência, você pegando a faixa de frequências que você quer analisar, pegando pontos intermediários, você consegue calibrar a sintonia por meio de 2 pontos e minimizar esse erro. Tá? Então, existe uma calibração pela sintonia por 2 pontos. A questão é que isso tem que ser feito de tempo em tempo também. O gerador de radiofrequência na antena, em 535 kHz, ele tem pontos extremos. Então, aqui, que é um ponto extremo. O outro ponto, que é um ponto intermediário, é feito em 813 kHz. Então, você ajusta essas frequências, vê como que o erro se comporta aqui, em qual faixa esse erro se minimiza. Então, é possível, apesar de ter esse erro, minimizar esses efeitos. Você tem que fazer todo um ajuste do timer ali, ajustar o núcleo, o indutor do oscilador local, com o frequencímetro e trabalhando isso. São detalhes técnicos. Então, o filtro de radiofrequência ele é muito seletivo. E o que a gente precisa fazer é ter uma boa rejeição da frequência-imagem. Qualquer erro de rastreio consegue atenuar bastante o sinal. Então, você perde parte desse sinal. Então, um erro de 2 dB, 3 dB atenua teu sinal. E é justamente pela questão da frequência-imagem e pelo erro de rastreio e ter um filtro muito seletivo que a frequência intermediária foi escolhida em 455 kHz para minimizar todos esses efeitos. Então, esse número não cai de paraquedas. Ele foi escolhido que é um número, uma frequência fácil para poder minimizar os efeitos de um filtro
muito seletivo, conseguir rejeitar a frequência imagem e minimizar o erro de rastreio, tá? Então, essa frequência intermediária, ela fornece para a gente um compromisso entre rejeição de imagem, seletividade da frequência intermediária e baixo custo. Então, temos aqui o receptor superheteródino. É um receptor interessante. Padrão de qualquer rádio de sintonia M é esse aqui. Tá? Ele é um circuito mais complicado do que os que a gente tinha visto, os homógenos, porém, é muito eficaz. E em termos de eletrônica, não é nem tão caro e nem tão complexo quanto parece. A grande jogada que o Armstrong teve foi embutir o oscilador local e gerar uma frequência intermediária e controlar e colocar o controle automático de ganho. Com isso, os rádios modernos começaram a funcionar relativamente bem. Bom, vamos fazer alguns exercícios de recapitulação que envolve um pouco do que foi falado aqui. Vou fazer só um aqui com transformada de Fourier, porque a gente já viu isso em sala de aula. Veja esse exercício. Considere o sinal y de t é igual a x de t cosseno de 2πft. 2πf é ômega, então posso escrever ômega ou 2πf, tanto faz. Obter o espectro de amplitude de y de t modulado. Bom, vamos lá. Eu vou chamar a transformada de Fourier de y de t de yzão de ômega. Então, a transformada de Fourier desse cara é yzão de ômega. Eu vou chamar a transformada de Fourier de x de t, que é o modulante aqui, de xão de ômega. Eu vou aplicar uma transformada de Fourier dos dois lados. Aplico a transformada de Fourier dos dois lados aqui. Quem é a transformada de Fourier do cosseno de... chamar isso aqui de ômega zero, tá? Que esse aqui é a frequência da portadora. Quem é a transformada de Fourier do cosseno? Nós já sabemos. É π, delta de Dirac de ômega menos ômega zero, mais delta de Dirac de ômega mais ômega zero. Então, a transformada de Fourier desse sinal, ela é a transformada de Fourier desse cara, vezes esse cara, transformada de Fourier desse produto. Então, a transformada de Fourier de um produto. E, pelo teorema da convolução, a transformada de Fourier de um produto é 1 sobre 2π, a convolução das transformadas de Fourier. Aqui só um pouquinho, eu esqueci esse termo, pessoal. Faltou esse termo aqui. Então, yzão é este termo mais isso, tá? Não, tá certinho, desculpa, tá certinho. É o produto aqui. Então, ó, f de t dá isso. Aqui eu só estou lembrando que essa transformada de Fourier vale isso. Então, o que eu preciso é resolver esta convolução. É isso aqui. Tá certinho. Então, esta convolução vai ser dada por isso. 1 sobre 2π, transformada de Fourier de xão de ômega, convolução, transformada de Fourier do cosseno, é este termo. Aplicando essa onda modulante convolução no delta de Dirac, é transportar esta onda modulante para esse intervalo aqui do delta. Então, π cancela. Então, vamos ter que a transformada de Fourier do sinal vai ser meio de xão de ômega menos ômega zero mais xão de ômega mais ômega zero. Então, como é que fica isso? Vamos imaginar, ele não deu, então eu vou criar. Imagine que o sinal deste cara aqui seja uma onda modulante contínua, cuja a banda passante dela vai de menos ômega m a mais ômega m. E que essa onda aqui tem uma amplitude de 1 sobre 2π. Quem é o espectro do delta de Dirac? Ele é em ômega zero, centrado em ômega zero, de amplitude π. De onde que eu tirei essas amplitudes? Eu tirei daqui. Tá? Tirei daqui. Esse cara aqui tem 1 sobre 2π. E esse aqui, que é o delta de Dirac, tem π.
Lembre-se que o delta de Dirac tem um lado de cá. Tem um lado do segundo quadrante que eu não estou desenhando. Fazendo essa convolução, nada mais é que transladar esse cara em torno do delta de Dirac. Então, esse espectro vai ficar aqui. Então, ele está aqui. Veja que eu transladei. Quando eu transladei, ele só ficou em torno disso. O delta de Dirac some. Então, o que nós temos? O que significa fazer a convolução desse sinal? É pegar este espectro e transladá-lo em torno do delta de Dirac. Em torno do delta. Então, esse cara vai ser deslocado para este intervalo aqui. Quando eu faço isso, eu fiz a convolução. Então, ele fica assim. É claro que aqui é 1 sobre 2π, aqui é π. Quando eu multiplico um pelo outro, vai dar meio. Então, está aqui. Esse é o espectro de amplitude do sinal modulado. Veja que quando eu transladei ele em torno do delta de Dirac, o delta some. Porque quando eu faço isso, ele desapareceu. Só ficou este sinal. Então, aqui em ω0 eu não tenho mais aquele pico. Eu só teria aquele pico se eu tivesse uma componente da portadora pura, igual ocorre com o sinal AM/DSB. Esse não é um sinal AM/DSB, porque ele não tem a portadora. Esse é um sinal AM/DSB/SC, ou seja, portadora suprimida. Então, tá aí. Este outro aqui. Esse aqui já envolve um pouquinho dos circuitos. Bom, o exercício 2 é um exercício que envolve circuito, a parte de circuito modulador-demodulador. Vamos lá, olha. São dados para o circuito LC com capacitor variável, este circuitozinho aqui, os valores dos componentes e a curva da variação do índice de mérito com a frequência. Na verdade, eu troquei a curva pelos dados, tá? Não desenhei porque ficaria difícil enxergar, tentando escanear do livro. Então, ele está me dando um circuito LC de sintonia, onde o indutor é de 300 microhenry e a capacitância ela é variável, onde o valor mínimo dela é 30 picofarad e o valor máximo 300 picofarad. E o fator de mérito para cada capacitância é, quando a capacitância for 30 picofarad, o fator Q vale 70. Quando a capacitância for 300 picofarad, o fator Q vale 80. E o problema pede: qual a faixa de recepção possível para esse circuito se ele fosse usado em radiofrequência? Se eu fosse usado para detectar portador, ou seja, a entrada lá do teu rádio para sintonia, qual é o intervalo de frequência que esse circuito sintonizaria? Essa é a pergunta do item A. E o item B, qual é a banda passante do circuito sintonizado nos extremos inferior e superior da faixa? Então, quanto que vale essa banda passante? Vamos ver, vamos começar pelo item A. Qual a faixa de recepção se isso fosse usado numa etapa de radiofrequência? Bom, nós aprendemos lá em Física 3 que a frequência ressonante é dada por 1 sobre 2π raiz de LC, indutância vezes capacitância. Veja, quando a capacitância for mínima, se eu colocar um valor pequeno aqui, se eu diminuo esse valor, a frequência aumenta, então a frequência é máxima. Quando a capacitância é mínima, a frequência é máxima. E vice-versa, quando a capacitância é máxima, a frequência é mínima. Vamos usar a capacitância máxima aqui. Então, no lugar do C, eu vou colocar os 300 picofarad. A indutância de 300 microhenry não muda. Faço essa conta, a capacitância máxima vai dar a menor frequência. Fazendo essa conta, a frequência dá 530,5 kHz. Ou seja, a menor frequência de sintonia num sistema de radiorecepção é de 530,5 kHz. Se eu agora colocar a capacitância mínima de 30 picofarad aqui, a indutância não muda, a frequência vai ser máxima, e essa conta dá 1677,6 kHz. Portanto, se esse circuitozinho LC fosse instalado no sistema de recepção de sintonia do teu rádio lá, que vai ser acoplado ao oscilador local, ele sintonizaria frequências na faixa de 530,5 kHz a 1677 kHz, o que está no intervalo da faixa AM. O item B. Qual a banda passante dos circuitos sintonizados no extremo inferior e superior da faixa? Bom, com a banda passante, lembra, fator Q é a frequência pela banda passante. Banda passante é um ΔF, onde você sintoniza. Então, a banda passante é a frequência pelo fator Q.
Se eu usar frequência mínima, o fator Q é frequência mínima, eu tenho capacitância máxima. Então, para capacitância máxima, o fator Q é 80. Então, se eu usar a frequência mínima, que foi de 530,5 kHz do item anterior, o fator Q vale 80. Então, quem vai ser a banda passante? Vai ser 530 kHz, 530 10 ao cubo, quilo é 1000, dividido pelo fator Q. Fazendo essa conta, isso aqui dá 6,6 10 ao cubo Hz. Então, essa é a largura da banda. Lembre-se, a potência do sinal de sintonia, deixa eu ver se eu tenho um ponteiro aqui, a potência de um sinal de sintonia, ele é dado assim, ó. Eu tenho aqui um gráfico. Aqui é potência. E aqui é frequência. Tá péssimo isso aqui, mas só para ilustrar, eu já apago. Quando você faz um gráfico da potência pela frequência, ele te dá uma curva assim. Se você pegar meia altura disso está aqui, ó. Meia altura disso, você vai ter uma linha que cruza aqui e outra linha que cruza aqui. Esta é a tua banda passante. Então, esta é a banda passante. Ele está dizendo para a gente, na conta, que essa banda passante vale 6,6 kHz, daqui a aqui. Então, se eu pegar em relação ao pico, ó, 6,6 kHz eu divido por 2, dá 3,3 kHz para mais e 3,3 kHz para menos. Deixa eu limpar essa tela aqui, deixa eu ver como é que eu faço isso. Tela... Opa, o que eu fiz? Preciso limpar isso aqui agora. Deve ter um jeito aqui para voltar. Borracha. Prático. Então, o gráfico da potência dá isso. Eu posso, muitas vezes, em vez de usar a potência, eu posso usar o ganho. Então, aqui eu tenho a curva de ganho contra a frequência. Se eu colocar a frequência em kHz, a curva é igualzinha de potência. É essa aqui. A meia altura, eu vou ter isso aqui. A frequência desse sinal é de 530,5 kHz. Então, ela é o pico. É aqui que você sintoniza, ó. Só que a largura da banda é de 6,6 kHz. Então, daqui até aqui, 6,6 kHz. Isso significa 3,3 kHz para mais e 3,3 kHz para menos. Se eu pegar 530,5 e somar 3,3 kHz, vão me dar 533,8 kHz. E para menos, 527,2. Ou seja, a faixa de sintonia desse sinal varia de 527,2 kHz a 533,8. Neste intervalo, não pode ter nenhuma outra emissora nesse intervalo de frequência, senão ela cai aqui, eu vou ter sobreposição, vou ter interferência de onda. Então, eu achei a banda passante para o extremo inferior da faixa. Agora, vamos calcular a banda passante para o extremo superior da faixa. Bom, extremo superior, a frequência de 1677, frequência máxima, capacitância mínima Q vale 70, o B é a frequência por Q, fazendo essa conta, dá 24 kHz, basicamente. Então, se eu pegar a curva, aqui é 1677, 24 dividido por 2 é 12 para mais e 12 para menos. Somando aqui, vai me dar 1689,55 kHz no extremo superior e 1665,65 no extremo inferior. Olha como a largura da banda aqui ficou bem maior do que a anterior. Aqui deu 24 kHz, a outra deu 7, 14, 21. Está dando 3 vezes mais na banda superior do que na inferior. Lembra que a gente
falou desse fenômeno quando estávamos falando sobre usar as faixas em largura de banda fixa, a relação de como essa seletividade varia. Então, temos aqui, esta é a banda passante de 23,9 kHz, com extremo superior e inferior. Isso significa que nenhuma outra rádio pode ter um sinal nesse intervalo, porque se tiver um sinal nesse intervalo, ele vai cair aqui dentro e esses sinais se superpõem. Agora, se tiver para cá, já fica muito fraco, não interfere. Este exercício aqui, demonstrar que isso aqui é um sinal AM/dB e determinar seu índice de modulação. Esse exercício eu praticamente fiz em aula, não vou resolvê-lo. Aqui é um circuito multiplicador acoplado a um circuito somador. Está aqui o sinal da portadora. Aqui tem, aqui tem um fator K na jogada, temos o circuito multiplicador e depois, com o circuito somador, vai me dar um espectro que é AM/dB, com índice de modulação 1. Está aqui. 1/4. Um receptor para radiodifusão comercial AM/dB, ou seja, um rádio comum, que está na faixa de 535 kHz a 1650 kHz, a sintonia AM, trabalha com um capacitor variável de secção dupla, cujos valores encontram-se entre 30 picofarad e 300 picofarad, igual ao anterior. Determinar o valor da indutância do oscilador local, o oscilador local tem um indutor ali dentro. Quanto que vale a indutância do oscilador local? Sabendo que quando sintonizado a etapa de radiofrequência em 1100 kHz, ocorre um erro de rastreio de mais 3 kHz na sintonia. Ou seja, ele quer, o que ele está pedindo? Quanto que vale a indutância do oscilador local? Sabendo que quando eu sintonizo o rádio em 1100 kHz, tem um erro de rastreio de mais 3 kHz. Bom, parece ser difícil, mas ele é relativamente simples. A primeira coisa que eu tenho que fazer, vamos calcular quem é a frequência do oscilador local. Ele é a frequência de radiofrequência, essa aqui de 1100, mais a frequência intermediária, que é padrão, 455. Na prática, eu tenho que somar o erro de rastreio, porque eu tenho um erro de rastreio aí na jogada. Então, a frequência do oscilador local, ele é a frequência da portadora, mais a intermediária, mais o rastreio. Então, no caso, a frequência do oscilador local é 1100, que é da radiofrequência, mais 455, que é intermediária, e mais 3 de erro de rastreio. Portanto, o oscilador local, quando você sintoniza o rádio em 1100 kHz, o oscilador local está sintonizado em 1558. Tá? Ou seja, esse sinal de 1558 que ele vai injetar lá no misturador. Agora, o que nós precisamos saber? O que ele pede é o valor da indutância do oscilador local. Mas para você descobrir o valor da indutância do oscilador local, você precisa descobrir em que valor está posicionado o capacitor variável de sintonia, porque ele está acoplado ao oscilador. Então, o capacitor acoplado ao oscilador. Então, em que posição está o capacitor de sintonia? E essa informação a gente tira pela etapa de radiofrequência. Vamos pelo extremo inferior da faixa. O extremo inferior é de 535 kHz. 535, 10 ao cubo. A frequência é 1 sobre 2π raiz de LC. Ao L, no extremo inferior da faixa, frequência mínima, capacitância máxima. Então, vou usar a capacitância de 300 picofarad. Com isso, eu coloco isso aqui e tiro o indutor do capacitor de radiofrequência. Não é do oscilador local. Dá isso. Vamos só conferir se esse valor realmente bate para frequência superior. Pega ele e coloca aqui. E agora você coloca 30 picofarad, que é a capacitância mínima que vai te dar a frequência máxima. Então, quando eu coloco 30, faço as contas, deu 1692, que está muito próximo de 1650. Teve uma variaçãozinha. O sistema não é perfeito. Então, quanto que vale a indutância? Ela vai ser esse valor, um pouco maior que isso, porque se eu aumentar um pouquinho o valor dela, eu diminuo esse cara. Então, a gente pode, se fosse algo experimental de fato, tomar isso aqui em torno de 300 microfarad, de 295 para 300, subir muito pouco,
que não altera quase nada esse cara aqui, e diminui um pouquinho desse, eu minimizo o erro. Então, nós vamos adotar a indutância do indutor da radiofrequência, lá do capacitor de radiofrequência, em 300 microhenry. 300 microhenry. 295. Ah, professor, eu posso usar 295? Pode. Não tem problema nenhum. Mas, aqui, o livro fez isso e está mostrando esse ajuste para ficar ser um pouquinho mais sensato. Mais 300 microhenry. Então, agora, eu tenho a frequência, isso aqui é o cálculo anterior que nós fizemos. Então, agora, eu tenho a indutância do indutor local, 300 microhenry. Agora, eu sei que quando eu sintonizo em 1100 kHz, quanto que vale a capacitância? Eu preciso descobrir a capacitância aí para tirar o valor do indutor local nessa sintonia. Então, se eu colocar a frequência de 1100 kHz, 1110 ao cubo, 1 sobre 2 π raiz de L, o L eu estou adotando os 300 microhenry, vezes C. Fazendo essa conta, a capacitância do capacitor de radiofrequência está dando 69,8 picofarad. Agora, lembra que esse capacitor está acoplado pelo mesmo eixo ao oscilador local. Então, a capacitância é a mesma. Então, quando eu vario a capacitância da radiofrequência, como está acoplado, eu vario a capacitância do oscilador local. Então, essa capacitância ela se torna a capacitância para o capacitor de radiofrequência e para o oscilador local. Então, tanto para a etapa de radiofrequência para o oscilador local, essa capacitância vai valer 69,8 picofarad. Ou seja, agora para esta frequência de sintonia, a capacitância do oscilador local vale isso. Agora, para o oscilador local, 1100 kHz equivale a 1558 kHz corrigido, fazendo a conta aqui com erro de rastreio. Então, agora eu venho, coloco 1558,10 ao cubo na frequência, 1 sobre 2 π raiz de LC. O C é esse cara. Agora eu tiro o L e, fazendo as contas, o L dá 150 microhenry. Ou seja, 150 microhenry. Perceberam como o problema é feito? Então vamos lá. Primeira coisa, ele pediu a indutância do oscilador local quando você sintoniza a radiofrequência em 1100 kHz. E sabe que tem um erro de rastreio de 3. Então a frequência do oscilador local é a frequência de radiofrequência, 1100, mais a frequência intermediária, que é padrão, 455, mais o erro de rastreio. Fazendo isso, está esse valor aqui. Como o oscilador local está acoplado ao capacitor, então eu preciso descobrir como que essas coisas variam. O problema só me deu a capacitância do capacitor, a mínima e a máxima, e a faixa de frequência que esse sistema trabalha. Então, eu pego a frequência mínima, coloco a capacitância máxima. E com isso eu descubro o valor da indutância do indutor da sintonia de radiofrequência. Descobri? Descobri. Posso fazer o ajuste fino aqui para tentar ver se bate com o outro? Tem que bater. A diferença vai ter uma diferença, mas é pequena. Então, aqui fez, pegou 300 microhenry. Poderia ter trabalhado com 295 microhenry. Tá bom? Isso só foi um ajuste fino. Deu isso aqui. Agora eu pego essa indutância, coloco... essa indutância, essa indutância que eu tenho aqui, agora eu uso esta indutância para a sintonia de 1100 kHz. E eu vou descobrir qual é o valor da capacitância para essa sintonia. Lembre-se que num circuito LC, o indutor é fixo. Se a indutância foi de 300 microhenry, não importa quanto que eu mude o capacitor. Sempre vai ser 300 microhenry. Quem varia é a capacitância, não é a indutância. Então, agora que eu descobri a indutância, coloco a indutância aqui em 300 microhenry e para a frequência que ele pediu, a frequência que é essa, é isso que a radiofrequência sintoniza, eu descubro a capacitância. A capacitância do capacitor é a mesma do oscilador local, agora eu pego essa capacitância, ponho aqui para o oscilador local, esse valor calculado. Agora, uso a frequência para o oscilador local, que não é essa corrigida. Coloco aqui, que é a frequência de radiofrequência, mais a frequência intermediária, mais o erro. Coloco aqui e tiro a indutância para aquela frequência.
Simples, não tem assim muito segredo. Com isso, pessoal, o que eu espero que vocês dêem uma olhada nesse material, olhem com carinho, leia o livro, dê uma olhada, pratique todos os exercícios feitos em aula. Se cair exercícios desta parte, serão parecidos com esse, tá? Então, mas é importante estudar, é importante entender. Volte lá, ó, lá atrás, olhe para o circuito, para esse circuito. Quando a gente está falando o capacitor da sintonia de radiofrequência, é o capacitor daqui, ó, é desse cara que eu estou falando. Quando eu estou falando do oscilador local, é esse, e os dois estão acoplados. A capacitância aqui é a mesma que aqui. Então, agora, aqui ele pega o sinal, aqui eu tenho que corrigir o sinal como sendo a frequência da portadora, mais o FI, mais o erro de rastreio. É esse cara aqui que eu vou colocar aqui. Então, eu preciso entender, quando eu estou falando lá, etapa de radiofrequência, a frequência do capacitor de radiofrequência, é o capacitor que está aqui, que vai estar acoplado a esse, então, da mesma capacitância. Mas o indutor aqui não é o mesmo que o indutor aqui. Estude isso tudo com carinho. Leiam o material todo e façam uma boa prova. Tenho certeza que vocês vão se dedicar, principalmente aqueles que querem se formar, estão chegando na etapa final. É importante, não são difíceis os problemas. Estudem transformada de Fourier, estudem função delta de Dirac, estuda a função degrau unitário, estude como construir espectro de amplitude, espectro de potência, espectro de fase, estude como que é o espectro de amplitude, potência e fase para uma transformada de Fourier, estude a modulação AM-DSB e estude a modulação AM-DSB/SC e estude um pouco dos circuitos. Boa prova a todos e até breve. Obrigado.